Vamos lá, pessoal, continuar aqui com a nosso estudo de vetores e matrizes. Deixa eu redar um pouquinho aqui para o lado para eu poder ajeitar meu ponteiro. Tá legal. Tá, agora a gente vai estudar especificamente como é que a gente vai programar as matrizes, tá? Os vetores a gente já viu como funciona. As matrizes, conceitualmente, vai ser semelhante ao que a gente estava vendo na matemática, tá? Aí a gente vai ver agora como é que a gente vai programar elas. O objetivo dessa aula é saber criar as matrizes e encontrar dados nas matrizes. O que são matrizes? Apenas relembrando, como a gente já falou, é uma estrutura de dados, né? Matriz N por M, onde tem linhas e colunas. Já vimos como é a representação dessas matrizes. Mas o que são matrizes na programação? As matrizes na programação, elas são estruturas compostas, homogêneas, multidimensionais. Então, de forma geral, o que vai diferenciar uma matriz de um vetor é a quantidade de dimensões. Enquanto que num vetor ele é unidimensional, só tem uma dimensão, a matriz não, ela é multidimensional. Então agora a gente vai poder ter várias linhas e várias colunas, né? Lá no vetor a gente só tinha uma linha e várias colunas. Agora a gente vai ter várias linhas e várias colunas. E ela também é homogênea, tá? Então o mesmo conceito do vetor se aplica aqui, ou seja, se é uma matriz de inteiros, ela não vai aceitar strings, tá? Ela só aceita um determinado tipo. Aí como é que isso fica lá na memória principal? Notem que não vai ficar tão diferente do vetor. Tá? Nós vamos acessar a matriz através de uma única variável, tá? E essa variável ela vai guardar todos os valores da matriz, tá? Todas as células da matriz. E aí lá na memória elas vão estar mais ou menos assim, tá? Como está representado aqui, um do lado do outro, tá? Todos próximos, obedecendo a organização delas. E aí para a gente acessar essas posições aqui, a gente vai acessar através dos índices, igual como a gente fez no vetor, tá? Ou seja, até agora não temos muita novidade, né? Tá caminhando bem. Se eu sei como é que funciona a matriz lá na matemática, entendi como funcionam os vetores, o que vai diferenciar agora é que eu vou ter mais de uma dimensão, certo? As matrizes são estruturas compostas, homogêneas, multidimensionais. Estruturas ajudam a armazenar dados, compostas porque não armazenam dados simples, individuais, diferente de uma variável simples, né? A variável simples, vou voltar lá na nossa aqui. Isso aqui é uma variável simples e essa aqui é a matriz, ela é dita composta porque ela pode armazenar mais de um dado aqui, tá? Composta porque não armazenam dados simples, dados individuais. Homogêneas porque armazenam apenas um tipo de dado, inteiro, ou real, ou lógico, ou string. Multidimensional, porque apresenta mais de uma dimensão, ou seja, linhas e colunas. Acho que isso aqui já estava entendido também, né? Assumiremos que a primeira posição da matriz é a posição 0, 0, tá? Aí na linguagem Java também vai ser 0, 0, tá? Aqui é acho que é aquela mesma matriz lá da imagem, né? 2, 27, Opa. Então, para eu poder encontrar um determinado valor aqui da matriz, basta eu saber o índice dessa posição. Por exemplo, se eu estiver buscando aqui o valor 44, para eu conseguir encontrar ele, eu vou acessar ele através da linha 1, coluna 1. Se for o valor 0, eu vou encontrar na linha 1, coluna 4. Certo? Se for o 16, linha 0, coluna 6. Aí eu consigo encontrar o 16. Qual a ordem dessa matriz? Aí isso aqui é igualzinho lá na matemática. Quantas linhas tem? 2 linhas. Tá? Quantas colunas? Tem 8 colunas. Só tu ver aqui 7, né? Considerando o 0, 8. 8 colunas. Então é uma matriz de ordem 2 por 8. Tudo bem? Nenhuma novidade até agora, né? Até então parece que a gente está falando de álgebra, né? Parece que eu estou falando de matemática. É como se tivéssemos 16 variáveis, todas com o mesmo nome e diferentes pela posição
ou seja, o índice, dentro da tabela matriz. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu vou voltar lá naquela imagem do armário. É como se nós tivéssemos 16 variáveis. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 2, 16. Como cada um desse cara aqui vai estar guardando em uma posição da memória, se a gente estivesse falando de uma variável simples, nós precisaríamos de 16 variáveis, concorda comigo? Só que esse cara aqui, ele vai agrupar todo mundo, ele vai apontar para toda essa galera aqui. Esse cara aqui, né? Matriz int. E aí, ao invés de eu trabalhar com 16 variáveis, eu vou trabalhar só com uma. E aí, para eu poder acessar cada posição dessa aqui individualmente, basta eu encontrar o índice daquela célula. Aí eu consigo acessar a posição. Certo? Esse aqui que eu estava querendo dizer. É como se tivéssemos 16 variáveis, todas com o mesmo nome e diferentes pela posição. Ou seja, o índice. Dentro da tabela, a matriz. Em algoritmos, representamos da seguinte forma. Então, enquanto que a gente viu lá no vetor que a gente simbolizava com apenas um colchete desse aqui, né? E aí já era representando... Bem, lá no vetor, a gente omitiu o número de linhas, porque só tinha uma, né? Então, já sabia que ali tinha uma linha. Como aqui vai ter mais de uma linha, então a gente vai ter que representar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. A representação é semelhante, tanto para linhas quanto colunas, com colchetes. Então, abre e fecha colchete, a posição da linha. Abre e fecha colchete, posição da coluna. Aí aqui eu estou armazenando, atribuindo o valor 2 à posição 00 da matriz A. Aqui o 18 à posição 05 da matriz A e assim por diante. Ok? Uma matriz pode armazenar vários dados de um único tipo. Beleza, isso aqui a gente já tinha entendido, ela é homogênea, né? Aí, ou seja, se é uma matriz de inteiro, só vai armazenar inteiro. Real, só real, lógico, ou caractere, ou string. Por exemplo, esse algoritmo ele sempre inicia com o nome, a palavra algoritmo, e aqui do lado eu coloco o nome dele. Tá? Aqui embaixo eu tenho a região onde eu vou declarar as variáveis do meu algoritmo. Aí para isso eu uso a palavra reservada var, certo? Aqui embaixo é o momento onde eu digo qual é o tipo da minha variável. Nesse caso aqui eu estou criando uma matriz do tipo inteiro. Aí no caso da matriz, assim como no vetor, ela não vai ter um crescimento dinâmico. Ela vai ser criada e vai terminar a vida do programa com aquele mesmo tamanho. Ou seja, ela é estática o tamanho dela, tá? Vai ficar fixo. Então eu já estou dizendo para ele, olha, cria uma matriz de ordem 2 por 2, uma matriz quadrada, né? Essa matriz 2 por 2, uma matriz de inteiros, chamada matriz int. Aí aqui eu inicio o bloco dos algoritmos, e aqui eu finalizo o bloco do algoritmo. Aí observa que nessa parte aqui no corpo do algoritmo, eu estou apenas atribuindo valores à matriz. Aí aqui eu estou, por exemplo, atribuindo o valor 12 à posição 00. Aí considera que isso aqui é a nossa memória principal, tá? Então eu estou aqui, ó, posição 12 foi atribuída na posição 00. Linha 0, coluna 0. Ó, linha 0, coluna 0. 12. Aí aqui, matriz 01. Linha 0, coluna 1. Armazena lá dentro o 212. Aí ele foi lá. Linha 0, coluna 1. 212. Ficou lá. Próximo. 1, 0. Matriz, posição 1, 0. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 0. 127. E aí, por fim, a matriz 1, 1. Armazena o valor 5 na linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 1. Tá? Aqui. Linha 1, coluna 1. Fechou? Agora chegou a hora da diversão. Exercícios.